Capítulo 2 – Meninas em Perigo. A pesquisa que fundamentou Educando Meninos, um dos meus livros anteriores, mostrou claramente que os meninos enfrentavam problemas sérios em diversas áreas. Desde a pré-escola até a idade adulta, saíam-se mal segundo quase todos os critérios de saúde emocional, educacional e física. Eram 2 vezes mais propensos que as meninas a desenvolver problemas de aprendizado, 3 vezes mais inclinados a se viciar em drogas e 4 vezes mais passíveis de sofrer distúrbios emocionais. Eram mais suscetíveis à esquizofrenia, autismo, vício sexual, alcoolismo e todas as formas de comportamento antissocial e criminoso. Eram 10 vezes mais propensos a cometer homicídio e o índice de mortes de indivíduos do sexo masculino em acidentes de carro era 50% mais elevado. Quanto aos processos legais relacionados à delinquência, 77% envolviam indivíduos do sexo masculino. Há motivos de sobra para crer que, em termos gerais, os meninos continuam a enfrentar essas dificuldades ainda hoje. Comparados com as meninas, eles se encontram em séria desvantagem na escola. São pouquíssimos os lugares no mundo em que, na média, os meninos leem melhor do que as meninas. Nos Estados Unidos, para cada 100 meninos transferidos para turmas avançadas na escola, são transferidas 124 meninas. De acordo com o sociólogo Andrew Hacker, 3 entre 4 meninas no último ano do ensino médio afirmam passar 1 hora ou mais por dia fazendo tarefa de casa, comparado com apenas 50% dos meninos. Como seria de esperar diante dessas estatísticas, menos rapazes frequentam e concluem a faculdade. De todos os candidatos a programas de mestrado, 59% são mulheres. E a porcentagem de homens em profissões que exigem nível superior diminui a cada ano. Quando alunos do 8º ano foram entrevistados a respeito de suas aspirações para o futuro, as meninas se mostraram 2 vezes mais propensas a responder que pretendiam ingressar em uma carreira na área de administração de empresas ou em alguma profissão liberal. Os meninos, em contrapartida, muitas vezes não sabem o que querem. Mesmo nos últimos anos do ensino médio, são menos propensos a estabelecer alvos ou a pensar em trabalhar com o afinco necessário para alcançá-los. Essa falta de motivação acadêmica em muitos meninos traz sérias complicações para as meninas e mulheres. Muitas mulheres que atuam em profissões liberais já perceberam uma falta de pretendentes com nível de instrução comparável ao delas. Como alguém disse com um sorriso nos lábios, há tantas Cinderelas e tão poucos príncipes. Homem e mulher foram criados um para o outro e são interdependentes de inúmeras maneiras. Tudo que afeta um dos sexos, seja de forma positiva ou negativa, certamente influencia o outro. Por isso, a guerra entre os sexos, que continua intensa há quase 40 anos, é tão deplorável e absurda. Bem, esse cenário nos remete à situação das meninas. Quão saudáveis elas são em termos físicos e emocionais? Embora nossas filhas estejam se saindo relativamente bem na área acadêmica e em alguns critérios de saúde social e física, devo dizer que, em vários sentidos, estou ainda mais preocupado com as meninas do que com os meninos. Tanta coisa mudou para pior nos últimos anos. As meninas encontram-se sob uma forte pressão raramente experimentada por suas mães, avós e outras mulheres de gerações anteriores. As garotinhas de hoje são instigadas a crescer rápido demais e deparam com desafios para os quais não têm preparo nenhum. É evidente que se trata de uma generalização com muitas exceções, mas são muitas as meninas e mulheres em apuros. A inquietação dessas garotas fica evidente na variedade de comportamentos que não fazem nenhum sentido para membros da família, amigos e quem as observa à distância. Nota-se, por exemplo,
uma incidência crescente de distúrbios alimentares como anorexia e bulimia entre as jovens. A obsessão com a magreza extrema varreu as nações ocidentais como uma epidemia viral. Embora apresente causas psicológicas variadas e complexas, esse tipo de distúrbio é desencadeado principalmente pelo medo de ser obesa ou mesmo cheinha na infância e na adolescência. Dentre os indivíduos afetados, 90% são meninas, e algumas começam a manifestar sintomas já aos 5 anos. Imagine uma coisa dessa. Algumas das pequenas anoréxicas ainda estão na pré-escola. Em uma pesquisa da American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 40% das meninas com idade entre 9 e 10 anos disseram ter tentado perder peso. Nunca as crianças se preocuparam tanto com a forma de seu corpo. Mais cedo ou mais tarde, 1/3 dessas meninas recorrerá a algum modo perigoso de perder peso, como remédios para dieta, laxantes, vômitos, jejuns e atividade física excessiva. Quando chegarem aos 15 anos, mais de 60% estarão usando substâncias e métodos nocivos. Em um capítulo mais adiante falaremos sobre como esse medo da obesidade pode levar à anorexia, à bulimia e a outros males. Alunas do 2º ciclo do ensino fundamental e do ensino médio inspiram outras preocupações. Algumas se cortam, mutilam e colocam piercings pontiagudos e argolas em locais como a língua, lábios, nariz, sobrancelhas, orelhas, umbigo, mamilos e genitália. Algumas tentam simbolizar escuridão e morte por meio do estilo que adotam e dos adornos que colocam no corpo. Outras envolvem-se em agressão sexual, drogas, alcoolismo, intimidação, mentira e rebeldia em casa e na escola. Uma porção de meninas malvadas que desfilam por nossa cultura ajuda a promover alguns desses comportamentos antissociais e perigosos. São ícones pop e celebridades que exercem grande influência sobre as adolescentes. Embora as personalidades em alta mudem com frequência, podemos citar exemplos como Paris Hilton, Nicole Rich, Britney Spears, Lindsay Lohan e outras mulheres sensuais que contribuem para desvirtuar a atual geração de meninas. As mais ousadas ocasionalmente não usam roupas de baixo e se deixam fotografar por paparazzi em ângulos estratégicos. Angelina Jolie, outra menina má, disse numa entrevista a um periódico alemão: "Duvido que a fidelidade seja absolutamente essencial para o relacionamento. É pior abandonar seu parceiro e falar mal dele depois. Brad e eu jamais afirmamos que viver juntos significa estar mutuamente acorrentados. Fazemos de tudo para nunca reprimir um ao outro." Nunca reprimir um ao outro? Imagino que Angelina e Brad dormem com quem eles querem e esperam que o relacionamento deles permaneça intacto. O tempo revelará que estão tragicamente equivocados. A triste verdade é que essas celebridades despudораdas se tornaram modelos para milhões de garotas, fazendo vulneráveis aspirantes à fama desprezarem a própria aparência. Como poderão as meninas que acabaram de entrar na adolescência, usam aparelho e têm espinhas no rosto, alcançar esse padrão de suposta perfeição? Claro que a maioria não consegue. Consequentemente, elas odeiam a si mesmas por aquilo que são e por aquilo que nunca serão. De acordo com o Center of Alcohol Marketing and Youth, da Universidade de Georgetown, o número crescente de jovens bebe em excesso. Em um período de 6 meses, 31% das meninas ingeriram bebidas alcoólicas em comparação com 19% dos meninos. Embora os números sejam mais reduzidos, há uma tendência alarmante de garotas e adolescentes se despirem em troca de dinheiro. A prostituição, evidentemente relacionada a esse comportamento, parece estar se alastrando. Pessoas cada vez mais jovens, em geral de classe média, estão se envolvendo com sexo pago. A maioria não é de adolescentes que fugiram de casa ou de jovens rebeldes, mas de adolescentes comuns em busca de atenção, aventura, dinheiro e uma forma de preencher o vazio interior.
Em uma coluna do jornal Los Angeles Times, intitulada Tempos Assustadores para Educar uma Filha, o escritor Steve Lopes reflete sobre as implicações dessas e de outras novas questões preocupantes relacionadas a meninas. Lopes comenta: 3 meses atrás, enquanto as contrações de minha esposa ficavam cada vez mais próximas, ligamos a televisão para nos distrair antes de ir para o hospital. Péssima ideia. Ninguém espera muito esclarecimento vindo da telinha hoje em dia, mas enquanto mudávamos de uma propaganda de namoro ou reality show espalhafatoso e enfadonho para outro, me perguntei se precisávamos fazer um exame psiquiátrico, tendo em vista havermos decidido colocar uma criança neste mundo, especialmente uma menina. Não é só a televisão que me assusta. A internet, a música pop, o rádio e os anúncios publicitários também. Os elementos mais obscenos de cada um dos meios de comunicação agora dominam a cultura popular e a mensagem incessante repisada pela mídia, voltada principalmente para os jovens, é clara. Tudo tem a ver com sexo. Por certo, alguns de nós que nascemos nos anos 60 tivemos nossos dias hippies de rebeldia e amor liberal, mas aquilo foi uma revolução social e não uma campanha orquestrada por grandes corporações. Hoje em dia, se você ainda não transou, é um fracasso. Se você não tem a expectativa de transar no futuro imediato, tente cirurgia plástica, pois não há nada que valha mais a pena almejar do que o sex appeal, a única medida verdadeira de realização humana. Reconheço que tudo isso me perturba, porque tenho uma bebezinha. A cada dia sinto-me mais como Dan Quayle, que certa vez foi ridicularizado por condenar a protagonista do seriado Murphy Brown, uma mãe solteira. Onde está Dan Quayle quando precisamos dele? Steve Lopes tem razão. Como seus irmãos, muitas meninas são vitimadas pelas influências culturais cada vez mais violentas, hipersexualizadas e espiritualmente falidas. O cerne da questão é que nossa sociedade está em guerra com os pais dedicados que procuram de todas as maneiras proteger os filhos das forças nocivas ao seu redor. Permitam-me fazer algumas perguntas retóricas para vocês que estão educando meninas. Vocês esperam que suas filhas sejam sexualmente promíscuas, ainda que mal tenham entrado na adolescência? Quase posso ouvir a maioria responder: claro que não. Mas peço que tenham um pouco de paciência enquanto termino minha ilustração. Vocês preferem que suas meninas sejam impetuosas, atrevidas e agressivas em seus relacionamentos com o sexo oposto? Esperam que elas sejam alvos fáceis para garotos em busca de conquistas sexuais? É seu desejo que elas imitem comportamentos masculinos irresponsáveis, como irascibilidade, a obscenidade, a insensibilidade e a falta de respeito para com os outros? Querem que elas falem palavrões, sejam grosseiras, insolentes, irreverentes e malcriadas? É seu desejo que se vistam de forma provocante, mostrando mais e cobrindo menos, a fim de atrair a atenção dos garotos? Quando elas chegam à adolescência, querem que se pareçam com prostitutas de lábios inchados com colágeno e seios injetados com silicone? Querem que tenham argolas penduradas em várias partes do corpo e pintem o cabelo de verde, laranja, roxo ou rosa? Querem que elas tenham tanta vergonha do corpo a ponto de aos 9 anos sentirem a obrigação de fazer dieta e aos 13 terem medo de comer? Ficam tranquilos ao saber que professores incentivarão suas jovens filhas a experimentarem relacionamentos lésbicos e lhes dirão que a bissexualidade é ainda melhor? Esperam que suas meninas aprendam que o casamento é uma instituição obsoleta que precisa ser redefinida ou descartada? Querem que desprezem as crenças espirituais tão preciosas que vocês lhes têm transmitido desde que elas estavam na mais tenra infância? Se essas forem suas aspirações para suas garotinhas vulneráveis, e tenho certeza de que não é esse o caso, você não precisará fazer nada para alcançá-las. A cultura popular se encarregará disso. Ela é projetada para transformar a presente geração de crianças em pequenos e politicamente corretos clones da MTV. A influência da indústria de entretenimento da Madison Avenue
da internet, de músicos de hip-hop, de algumas escolas públicas, de universidades liberais e outras instituições, está moldando e desvirtuando os jovens e incutindo neles ideias nocivas que os despojam da inocência da infância. Como resultado, algumas de nossas meninas perderão a perspectiva de ter uma vida feliz e produtiva. O que está em jogo é a felicidade de suas futuras famílias. É isso que os anos vindouros reservam para os filhos cujos pais estão esgotados de tanto trabalhar, confusos, exaustos e alheios. Sem o cuidado e a preocupação dos pais, a cultura carregará esses jovens para o inferno. Vi isso acontecer inúmeras vezes. Mesmo com a supervisão adequada dos pais, muitas de nossas crianças correm perigo. Minha maior preocupação é com as crianças cronicamente solitárias em nosso meio. Os pais ficam fora a maior parte do tempo e elas precisam se virar sozinhas. Os seres humanos precisam encarecidamente uns dos outros. Quem vive isolado não se desenvolve. Além de se meterem em encrencas, as crianças solitárias se tornam presas fáceis para abusadores que entendem o vazio que elas sentem e se aproveitam dele. Uma coisa é certa: seus filhos são alvo de empresas dispostas a explorá-los para obter lucro rápido. Alguém duvida que a indústria pornográfica queira vender imagens obscenas e depravadas para adolescentes curiosos, pouco importando os resultados de dispô-los à pornografia? Os homens e as mulheres desprezíveis que vendem essas imagens não esperam os clientes baterem a porta. Eles vão atrás do seu público-alvo. De acordo com o ex-produtor público John Ashcroft, 9 entre 10 adolescentes já foram expostos a imagens pornográficas. Aqueles que deparam com esse conteúdo vergonhoso na internet ou em outros meios de comunicação são extremamente suscetíveis ao que veem. Já aos 13 anos, é muito fácil meninos desenvolverem comportamentos de viciantes e progressivos que os atormentarão para o resto da vida. Essa realidade afeta as meninas de forma direta, pois seus namorados esperam que elas imitem aquilo que é retratado em produtos obscenos. Inúmeras outras empresas procuram manipular as meninas. A Mattel, por exemplo, lançou a boneca sexy My Sin My Bling Bling Chelsea Doll, chamada pelos críticos de Barbie vadia. Além de estarem se tornando cada vez mais sexualizados, os brinquedos também estão passando por um processo de compressão etária. Em outros tempos, o público-alvo da Barbie e de outras bonecas de vestir era constituído de meninas de 6 a 10 anos. Agora, a Barbie é vendida para meninas de 3 a 5 anos. Stacey Weiner observa que isso corresponde a dar adeus à infância da menina. E o autor Bruce Kluger comenta: as bonecas percorreram uma trajetória e tanto desde os tempos de Raggedy Ann. Especialistas em desenvolvimento infantil alertam sobre o perigo de os pais atraírem pedófilos ao vestirem as filhas como se fossem mulheres sensuais. A American Psychological Association adverte que a sexualização das crianças resulta nos 3 problemas de saúde mental mais comuns entre meninas e mulheres: distúrbios alimentares, baixa autoestima e depressão. Será que essa associação precisa mesmo convencer mães e pais de que é pura estupidez transformar suas garotinhas de 6 anos em meninas insinuantes? A pergunta que ainda não teve resposta é: onde estão os pais? Evidentemente, meninas de 5 anos não têm como comprar calcinhas tipo fio dental, roupas de baixo enfeitadas com stress ou bonecas que se parecem com pequenas prostitutas. O dinheiro precisa vir dos pais. De acordo com registros de vendas de alguns anos atrás, os pais gastaram $1,6 milhão em calcinhas tipo fio dental para suas filhas de 7 a 12 anos. Infelizmente, muitos adultos que deveriam saber discernir entre certo e errado abdicaram da responsabilidade de guiar seus filhos queridos. Não deve causar espanto o fato de muitas adolescentes criadas em meio ao idiotismo sexual do século XXI adotarem a promiscuidade como modo de vida. Michelle Malkin
uma de minhas colunistas e comentaristas de televisão prediletas, incentiva-nos a reconhecer o que está acontecendo com nossas crianças. Ela descreve: como mãe de uma menina de 4 anos e um menino de 8 meses, fico cada vez mais abismada com o ataque liberal à decência, com a banalização da vulgaridade e com o papel da mídia em geral como colaboradora desavergonhada. Quem vê pode até pensar que é normal vestir roupas insinuantes aos 5 anos, usar pulseirinhas do sexo e discutir sexo oral aos 10, mostrar os seios para a câmera aos 15, ser paga para fazer sexo anal aos 20, manter planilhas do Excel para computar conquistas sexuais e usar o aborto como forma de controle de natalidade até a menopausa. Quando mulheres conservadoras dizem "tenha um pouco de respeito próprio", os liberais na mídia nos chamam de moralistas. Quando mulheres conservadoras dizem que a promiscuidade é degradante e autodestrutiva, os liberais na mídia nos chamam de puritanas. Quando mulheres liberais levantam a voz, são elogiadas por sua impetuosidade. Quando mulheres conservadoras levantam a voz, são condenadas por seu exagero. Malk conclui com o seguinte conselho aos pais: sejam puritanos, sejam indelicados, sejam exagerados e nunca, jamais sintam qualquer constrangimento ao perguntar em alta voz: vocês não têm vergonha? É evidente que nossos filhos estão na mira da cultura atual e precisamos escolher entre nos deixar levar por ela ou combatê-la com todos os nossos recursos. Que Deus tenha misericórdia de nossos filhos se permanecermos passivos e indiferentes. Espero que agora você entenda o motivo de eu estar tão preocupado com as meninas. Elas correm perigo extremo em nossos dias e são mais sensíveis e frágeis que seus irmãos. Quer minha opinião seja politicamente correta ou não, creio que a natureza emocional inerente às garotas as torna mais suscetíveis à manipulação. No recôndito de sua alma feminina encontra-se um anseio por amor e intimidade. Por isso, abrem-se sem compromisso para garotos que poderiam por algum milagre proporcionar-lhes a afirmação que tanto desejam. Elas não parecem extrair muito prazer de seus atos de rebeldia. Esperam que algum menino adolescente seja capaz de preencher o vazio e aliviar a dor interior, mesmo que isso seja bem pouco provável. Cada vez mais, novas necessidades não supridas são geradas pela ausência de algo no relacionamento dessas meninas com a mãe e ou o pai. Em geral, o problema está no relacionamento com o pai. Trataremos dessa questão em maior profundidade daqui a pouco. Por ora, pais e mães, esse é o mundo no qual seus filhos estão crescendo. Obviamente, nem todos eles sucumbiram às tentações e pressões que descrevi. E em breve falarei de algumas tendências animadoras que estão começando a surgir. Não obstante, as influências que atraem as gerações mais jovens continuam a exercer seu impacto lamentável. Nossos filhos precisam encarecidamente que conduzamos seus passos e definamos limites razoáveis para protegê-los. Eles me lembram coelhinhos correndo por uma campina, alheios a corujas, coiotes, ursos e falcões à espreita para apanhá-los e despedaçá-los. Por vezes, parece que todos os predadores dos campos estão atrás dessas criaturinhas vulneráveis. Vocês, pais e mães, são os únicos defensores que seus filhos têm. Não se pode esperar que a escola cuide daquilo que é claramente responsabilidade dos pais. Nem mesmo a igreja pode salvá-los. Os pastores procuram fazer frente contra uma cultura na qual o declínio moral é muito mais sério do que foi em nossa infância. Reunir-se com adolescentes nas tardes de sábado ou nas manhãs de domingo pode ser proveitoso, mas isso também não é o suficiente. Vocês, contudo, podem proporcionar a direção e o cuidado necessários e, mais importante, podem preencher o vazio que, do contrário, levará seus filhos irrequietos a uma busca frenética pelo amparo e a companhia de outros coelhinhos perdidos. Juntos, talvez possamos proteger algumas das crianças e adolescentes de hoje dos perigos que descrevi. Primeiro, porém,
desejo falar mais sobre essas criaturas encantadoras que chamamos de meninas.